Olha só, Gil, quase um ano sem respostas. A família do motociclista Francisco Luiz Araújo ainda espera explicações sobre a morte dele em setembro do ano passado, na 202 Sul. Pois é, a polícia concluiu que Francisco foi atropelado de propósito, mas até hoje os familiares não receberam retorno das autoridades. Quem vai explicar isso pra gente melhor é a Ana Bianchini. Aninha, muito bom dia pra você. Bom dia, Cartacho. Bom dia para você, para Sabrina, a todos que nos acompanham. Eu tenho certeza que a nossa audiência, o pessoal aí de casa, se lembra muito bem desse crime e de tudo isso que aconteceu no dia 27 de setembro, aqui no Eixinho Sul, na altura da 202, onde a nossa equipe está agora. A vítima, como vocês bem falaram, tinha 27 anos na época em que tudo isso aconteceu. 37 anos na época em que tudo isso aconteceu. E na segunda-feira, ele completaria 38 anos de idade. Deixou 3 filhos, sendo o mais novo 4 anos de idade. E hoje a nossa equipe esteve na casa dele, conversamos com a esposa dele, que ainda busca por justiça pela morte do marido. A gente tem imagens de tudo isso que aconteceu, que foram registradas pelas câmeras de segurança de um ônibus e mostram o momento, então, em que o motorista do carro branco joga o carro para cima do Francisco, esse motociclista. Quem estava dirigindo o carro é Carlos Henrique, de 21 anos de idade. Essa era a idade que ele tinha na época em que tudo aconteceu. Ele chegou a ser indiciado pelo crime de homicídio culposo, inclusive com vários agravantes. Mas acontece, na verdade ele foi indiciado por doloso, mas acontece o seguinte, que até hoje o caso está na justiça e ele não chegou a ser preso. Inclusive temos a informação de que depois disso tudo, nesse meio tempo, ele foi preso pelo menos 2 vezes mais por outros crimes, incluindo um crime de furto, no qual ele foi liberado durante a audiência de custódia. Esse caso, ele começou a ser investigado, a princípio, como um acidente. Ele estava sendo tratado pela Polícia Civil como um acidente e é investigado pela primeira DP. Acontece que logo após as imagens dos ônibus serem divulgadas, a investigação mudou, a linha de investigação mudou e a polícia descobriu que o motoboy e também o motorista do carro, eles tinham discutido, eles tiveram uma briga de trânsito momentos antes desse atropelamento acontecer aqui na altura da 202 Sul. E o que foi muito importante para eles chegarem à conclusão foi uma câmera de segurança do Banco Central, que está bem aqui na nossa frente. Foi justamente aquela câmera de segurança na entrada do Banco Central que registrou o motorista e também o motoboy aqui nessa parada de ônibus momentos antes do atropelamento acontecer. Por quê? Houve uma briga de trânsito a poucos metros daqui, mais para a parte de cima. Depois disso, eles vieram descendo por aqui e logo após essa briga, o clima esquentou. Então, o motorista, o Carlos Henrique, ele encosta aqui nessa parada de ônibus, ele que estava dirigindo uma doblô branca no dia em que tudo isso aconteceu, 27 de setembro do ano passado, ele encosta aqui em frente a esta parada de ônibus e poucos segundos depois a gente já percebe a moto do Francisco se aproximando. Então eles ficam lado a lado ali, durante bastante tempo discutindo pela janela. Em determinado momento, o Carlos Henrique, ele desce do carro e essa discussão ela continua praticamente no meio da rua, até que uma terceira pessoa intervém. Então o motorista entra no carro, o Francisco sobe na moto e eles continuam o caminho. Um pouco mais à frente dessa parada de ônibus é onde o acidente acontece. É onde o motorista joga, então, o carro para cima desse motociclista. E logo depois, ele vai embora, mas ele para a poucos metros à frente e retorna até o local do crime. E presta atenção nessa informação. A gente teve acesso aos depoimentos, tanto ao depoimento do motorista, quanto ao depoimento do motorista do ônibus, que presenciou tudo o que aconteceu e que também prestou ali os primeiros socorros. O Carlos, o motorista do carro, ele disse para a polícia o seguinte, que ele teria deixado o local do crime porque estavam chegando vários motoboys e ele ficou com medo de ser linchado. Mas a gente também tem a versão do motorista do ônibus, que disse que o Carlos chegou a perguntar se a vítima estava morta. E diante da possibilidade de que sim, por causa do impacto, ele falou assim para o motorista: então eu vou cair fora. Nesse momento, ele corre em direção ao próprio carro e depois vai embora do local.
No mesmo dia, ele esteve na delegacia acompanhado de um advogado, foi ouvido e liberado. E foi aí que todo esse processo e toda essa investigação começou a rolar. Aí, em que momento nós estamos agora no pé dessa investigação, certo? Essa investigação, esse processo, o inquérito ele foi concluído 3 meses após o crime. A Polícia Civil concluiu esse inquérito, essa investigação. Depois disso, ele foi encaminhado para o TJ, que entendeu que não era da competência dela, da primeira vara, que teria sido encaminhada a primeira vez. E esse, então, processo, ele foi devolvido e analisado pelo Ministério Público, que atribuiu, então, a competência à 4ª vara. E, nesse momento, está com a 4ª vara. Acontece que, por algum motivo, no meio desse processo, ele precisou voltar para a Polícia Civil, que solicitou, então, mais 90 dias para a conclusão do inquérito. Esse pedido foi feito pela Polícia Civil no dia 26 de maio deste ano, e essa teria sido, então, a última atualização desse processo, pelo menos a parte que está disponibilizada ali de forma pública, porque o resto do processo ele corre em sigilo. Então agora o inquérito ele retorna para a Polícia Civil, que tem mais 90 dias para adicionar informações nesse inquérito e só após isso ele vai voltar para a Justiça. Então, como vocês já devem imaginar, a gente não tem nem previsão para que esse julgamento aconteça. Enquanto isso, a gente tem uma família dentro de casa, uma mãe sozinha, cuidando de 3 filhos, sendo 2 crianças e também ainda tendo que lutar, ainda tem que pedir justiça pela morte do marido, que morreu então atropelado em setembro do ano passado. Aninha, uma coisa que a gente fala sempre aqui no estúdio do Balanço, né? Em que ponto exatamente a humanidade se perdeu? Por um motivo tão imbecil, uma discussão de trânsito, você tirar a vida de um pai de família. Você deixar agora 3 crianças desamparadas, né? E claro, nós vamos cobrar, o Balanço Geral vai continuar pedindo justiça junto com essa família para que casos como esse não se repitam.